Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da nossa igreja, as colunas da fé. Aquele que professou a fé em Cristo, fazendo com que ele de fato fosse reconhecido entre os discípulos, e o outro, aquele que levou o Evangelho, o anúncio de Cristo a todas as nações. Então Pedro, esse apóstolo, muitas vezes intempestivo, que precisa ser um pouco contido diante das suas ações, das suas emoções, mas o que nós temos dessa impetuosidade de Pedro nas suas ações, emoções, nós temos na mesma proporção também na sua fé e no seu amor a Cristo. Quando nós pensamos esta liturgia de São Pedro e São Paulo, nós temos que pensar sim sobre a fé desses apóstolos, o seu anúncio, a entrega da sua vida, mas o que foi construído também a partir disso, aquilo que chega até nós hoje. Nós nunca podemos esquecer que nós somos a continuidade daquilo que escutamos na Escritura, das ações dos apóstolos, da comunidade primitiva. Nós não podemos nos distanciar cronologicamente. Nós precisamos também nos perceber ainda dentro desse movimento de Deus, de Jesus Cristo, que nos alcança. O Evangelho de hoje, Jesus ele se retira com os discípulos para um lugar fora da sua terra. Cesareia de Filipe já estava além da região do povo de Israel, já não tinha aquela predominância da lei judaica, num sentido onde os judeus, eles de fato predominavam na sociedade. Já era um lugar mais plural, um lugar onde tinha uma diversidade cultural maior. E nesse sentido, Jesus, ele se retira para uma região distante com os discípulos, com o objetivo de sair da pressão, sair daquele sufoco. Jesus já começa a ser conhecido, notado pelas pessoas, e também há uma grande pressão em relação à identidade de Jesus. Assim também os discípulos vivenciavam esse contexto. Então, o Senhor se retira para um lugar aonde seria somente Ele e os seus discípulos. E nesse momento onde Jesus está reunido com os discípulos, ele promove um processo pedagógico de conhecimento e aprofundamento a respeito da identidade dele. Por isso, Jesus faz a primeira pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que dizem a respeito de mim? Trocando em outras palavras, né? Então, os discípulos, eles trazem o que escutam das pessoas. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Seja o povo de Israel, essas pessoas que estavam ao redor de Jesus, mas também os seus discípulos, eles não tinham conhecimento de quem era Jesus. E esse conhecimento de quem é o Senhor, de quem é Jesus, ele vai sendo construído ao longo do tempo. E talvez alcança uma resposta em um sentido pleno, um sentido maior, quando se deparam com Jesus no alto da cruz, quando começam a vivenciar esse mistério que Jesus tanto anunciou para os discípulos, mas que eles não conseguiam compreender. Agora, eles começam a vivenciar. Uma coisa era aquilo que Jesus anunciava, agora é o que os discípulos vivenciam. Essa experiência de Jesus Cristo, esse mistério que alcança. Nesse sentido, é importante que nós possamos enxergar o nosso processo pessoal. Qual tem sido o nosso processo de conhecimento de Jesus Cristo? De resposta a Ele e de adesão. Porque de Pedro e Paulo nós podemos nos inspirar. Temos o reconhecimento da fé, o desafio de anunciar a palavra de Deus, por isso devemos também dar uma resposta autêntica ao convite que Jesus Cristo faz a cada um de nós. E isso só vem à medida que nós sabemos quem é Jesus. Essa pergunta ela é fundamental.
para todos nós no nosso processo de catequização, no nosso processo de aprofundamento da fé. Quem é Jesus? Simplesmente dizer é o Filho de Deus, é o Filho de Maria, isso não basta. Nós precisamos sair destas respostas superficiais, são verdadeiras, mas superficiais, para respostas cada vez mais profundas, que vão nos permitir um encontro pessoal, íntimo com Jesus Cristo. Por isso, todos os dias, devemos nos perguntar: quem é Jesus? Quem é Jesus na minha vida? Como ele tem se manifestado? São Francisco de Assis, ele viveu um processo muito ardente de tentar reconhecer a Jesus no próximo, nos seus irmãos, na igreja. E havia uma pergunta que São Francisco sempre meditava nas suas meditações, nas suas orações pessoais particulares: quem sois vós e quem sou eu? Porque nós só podemos nos reconhecer como filhos de Deus em Jesus Cristo. Por isso a necessidade de repetir isso que São Francisco nos ajuda na nossa espiritualidade franciscana. Quem sois vós e quem sou eu? É como colocar o Senhor e nós, um de frente para o outro. E agora começarmos a nos contemplar. Não contemplar no sentido de achar que nós estamos no mesmo nível de Jesus Cristo, mas de perceber o que nós ainda precisamos transformar na nossa vida, o que nós ainda precisamos alcançar para estarmos cada vez mais próximos. Por isso a segunda pergunta de Jesus é para todos nós hoje: e vós? Quem dizeis que eu sou? Vamos nos desafiar a sair dessa Eucaristia hoje com um pouquinho dessa resposta. Como eu disse, essa resposta ela vem num processo de amadurecimento da fé. Nós não vamos ter uma resposta plena para nós individualmente hoje, mas que nós possamos começar a responder a pergunta de Jesus para nós, que nos envolve nesse processo de conhecimento do sagrado, do divino, esse processo de conhecimento do Pai, da Trindade. E vós, quem dizeis que eu sou? Para que o nosso processo de adesão a Jesus Cristo seja cada vez mais radical. Adesão significa movimento, sair do nosso lugar, significa conformidade, entrar na forma de Cristo. Um outro aspecto que nós precisamos pensar também a partir desta liturgia, dentro da essencialidade do que celebramos a partir de São Pedro e São Paulo, é a fragilidade da nossa vida humana diante do convite que o Senhor nos faz, a fragilidade da nossa fidelidade. Não somos totalmente infiéis. Por quê? Nós cremos em Cristo, queremos servir ao Senhor, estamos aqui celebrando a Eucaristia, mas também estamos inseridos no mundo. E o mundo, ele não é completamente cristão. O mundo não vive completamente os valores de Jesus Cristo. O mundo não percorre esse itinerário que Jesus Cristo nos apresenta como uma via de salvação. E nós estamos imersos nesse mundo, inseridos. Tem um pensador dinamarquês, Kierkegaard, ele falava um pouco da imagem de Jesus Cristo a partir do seu sentimento. O seu sentimento diante da negativa do ser humano a respeito de si mesmo, de Cristo, mas também a alegria de Cristo quando escuta, por exemplo, uma resposta como essa de Pedro no Evangelho de hoje: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma proclamação de fé, é uma proclamação que nos leva também a encontrar a nossa própria proclamação de fé. Essa é a resposta de Pedro. De um modo geral, é a resposta da igreja. Mas o Senhor, ele se manifesta de um modo individual para todos nós. E cada um, ao seu modo, segundo a sua experiência, precisa dar a sua resposta, como Pedro. Nesse sentido, nós também temos a imagem de Paulo, que andou por tantos lugares,
levando a palavra de Deus, buscando revelar a imagem de um Deus humanado, o Deus que se fez carne. E nesse sentido, Paulo traz a relação do ser humano para perto de Deus. Nós precisamos caminhar cada vez mais para perto de Deus. Tudo isso nos leva também a um reconhecimento de Deus pelo nosso esforço. Aquilo que Jesus Cristo diz a Pedro no Evangelho de hoje: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus não diz, tu és pedra. Jesus diz, tu és Pedro, que significa pedra, mas a pedra fundamental, a pedra angular de tudo isso que nós fazemos parte enquanto igreja viva, é Jesus Cristo. A solidez que vem de Pedro é essa proclamação de fé, essa proclamação que permitiu com que ele seguisse a Jesus Cristo até a cruz, até o seu modo de ser morto foi o mesmo de Jesus Cristo, crucificado de cabeça para baixo. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos pensar que a nossa caminhada nos leva ao reconhecimento de Deus, nos leva ao prêmio de Deus. Aquilo que nós vivemos de um modo autêntico enquanto cristãos, enquanto filhos e filhas de Deus, não é em vão, não é em vão. Por isso, a necessidade de cada vez mais darmos um testemunho autêntico daquilo que nós professamos. Como eu disse, nós estamos imersos nesse mundo e, como nós escutamos no início da primeira leitura, que o rei Herodes, ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João, isso também para trazer uma imagem, uma ilustração de que aqueles que buscam viver autenticamente a palavra de Deus, eles também não são aceitos, não são compreendidos. E nós não podemos nos acovardar de querermos agradar o outro lado. Não podemos. Isso não é ser coerente, isso não é ser autêntico, isso não é ser profeta. Nós precisamos ser aquilo que somos em todos os instantes da nossa vida. Filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Não podemos negociar com o mundo, não podemos negociar com o diabo, não podemos negociar com o dinheiro, não podemos negociar a nossa fé. E o que muitas vezes nós percebemos na nossa comunidade cristã, não esta comunidade cristã, mas a igreja como um todo, é que muitas vezes nós nos corrompemos. É isso que mancha a igreja. Corrompemos o nosso coração, corrompemos a nossa fidelidade a Deus, corrompemos o nosso testemunho. Esses mártires que nós celebramos são para nos ajudar a manter vivo o nosso compromisso de dar esse testemunho atual. O mundo precisa de um testemunho que converta as famílias, que converta a própria igreja, que converta as pessoas a se reconhecerem como filhas e filhas de Deus, como a imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos e irmãs, que esta festa, esta solenidade de Pedro e Paulo nos ajude no fortalecimento da nossa fé, na nossa adesão a Cristo, ao seu caminho e na nossa fidelidade e obediência ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.